Oi, pessoal, eu sou a Mari e eu vou estudar com vocês o texto do Hernando de Soto para o mestrado da GV. O texto é o The Mystery of Legal Failure, que está no livro escrito pelo Hernando de Soto, que é o The Mystery of Capital. Mas antes de entrar mesmo no texto, vamos falar um pouquinho sobre o autor. O Hernando de Soto é um economista peruano, conhecido por dedicar sua vida para resolver o enigma do desenvolvimento. E a pergunta que ele busca responder é: por que alguns países são ricos e outros pobres? E a resposta que ele dá é que a falta de direitos formais de propriedade, que é o que ele chama de formal property rights, é a causa da pobreza nos países em desenvolvimento. O de Soto é presidente do Instituto pela Liberdade e Democracia, que tem sede em Lima, no Peru, e se trata de um think tank, ou seja, um grupo de reflexão dedicado à promoção dos direitos de propriedade nos países em desenvolvimento. E esse instituto busca implementar reformas que forneçam as ferramentas e os institutos legais para que a população participe da economia formal. Especificamente, o Instituto pela Liberdade e Democracia projetou a reforma administrativa do sistema de propriedade do Peru, que deu títulos para cerca de 1,2 milhão de pessoas, de famílias, e ajudou cerca de 380 mil empresas que operavam no mercado informal para entrar na economia formal. Ele conseguiu isso por meio da eliminação da burocracia e de leis restritivas de registro e licenciamento, que fazia com que a abertura de novos negócios fosse muito demorada e cara. Agora, algumas curiosidades aí sobre o autor. Em 1999, a revista Time escolheu de Soto como um dos 5 maiores inovadores latino-americanos do século. E a Forbes destacou ele como um dos 15 inovadores que irão reinventar o futuro. E a New York Times Magazine escreveu que, para os líderes dos países pobres, o Evangelho Econômico de Soto, que é o The Mystery of Capital, o livro que a gente vai estudar, é uma das coisas mais esperançosas que ouviram nos últimos anos. E a The Economist identificou o Instituto da Liberdade e Democracia como um dos principais grupos de reflexão do mundo. Então, ele é bem importante, né? O de Soto publicou alguns livros sobre desenvolvimento econômico. O primeiro deles foi em 1986, o The Other Path, The Invisible Revolution in the Third World. E esse livro teve uma nova edição em 2002, que ficou chamado de The Other Path, The Economic Answer to Terrorism. E nesse livro ele trata da economia informal do Peru e das razões pelas quais a pobreza é um terreno fértil para o terrorismo. Mas o livro que nos interessa é o The Mystery of Capital, que foi lançado em 2000. Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Por que o capitalismo triunfa no Ocidente e falha em todo o resto do mundo? Nesse livro, ele levanta a seguinte questão: por que alguns países têm sucesso no capitalismo enquanto outros falham enormemente? Em oposição à visão popular de que o sucesso do capitalismo é determinado por diferenças culturais, o de Soto descobre que esse sucesso tem tudo a ver com a estrutura jurídica da propriedade e direitos de propriedade. E aí, gente, a gente vê o link porque que a GV escolheu esse capítulo desse livro para estudar para o mestrado, porque o de Soto, ele mostra como o direito pode ajudar no desenvolvimento dos países mais pobres, como as estruturas legais, o direito pode auxiliar nesse desenvolvimento. O Hernando de Soto, ele tem revolucionado a compreensão das causas de riqueza e pobreza. Enquanto muitos estudiosos apontam a importância dos direitos de propriedade para aumentar os padrões de vida, o de Soto questiona e diz que o que é preciso fazer para que o Estado reconheça os direitos de propriedade que existem dentro das comunidades pobres. E ele entende que transformando o mero controle físico e extralegal de ativos em capital é uma grande chave para o desenvolvimento econômico sustentado. Então, nas próximas aulas, a gente vai entrar no capítulo The Mystery of Legal Failure e entender melhor quais são essas ideias do de Soto. Continua acompanhando a gente e até mais!